Boa tarde, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, né? Se você é o esposo também tá vendo essa live depois. Vou deixar ela disponível se o Instagram permitir. E eu coloco lá no meu canal do YouTube, Keila Ferrari Semear Saúde. Assim vocês conseguem assistir depois, rever o conteúdo se precisar, acelerar e ver no 2x, otimizando o tempo de vocês, porque eu sei que realmente nem sempre dá ali para parar o horário do almoço para participar de um conteúdo de algo que pode ser importante para a vida de vocês, para o relacionamento, para a maternidade, para trazer mais leveza para o processo de vocês, para a jornada de vocês. Abri uma caixinha de pergunta e me veio a seguinte pergunta em relação à maternidade, que eu até coloquei aqui como título da live, de não ser uma boa mãe. E respondi no direct, quis trazer para vocês para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Porque nós somos a mistura de 5 traços de caráter. E eu falo isso em todos os vídeos e eu quero que enraize em vocês que nós somos diferentes uns dos outros, porque nem todos temos a mesma combinação de traços. E mesmo quando a gente tem picos parecidos, na hora de ver a combinação, né? Às vezes você fala assim, eu sou mais rígida, mas tem uma pessoa que é rígida oral, tem uma pessoa que é rígida masoquista, tem uma pessoa que é rígida esquizoide. São pelas combinações, inúmeras possibilidades, que vai dizer exatamente como cada ser humaninho funciona. Como sente, como pensa e como age no mundo. Então, quando a gente traz o assunto da maternidade, quando a gente traz o medo de não ser uma boa mãe, a gente está pensando em pessoas que estão se comparando de alguma forma. Seja porque tiveram alguma referência positiva ou negativa, seja porque tem medo de errar, seja porque o seu próprio principal traço de caráter são traços perfeccionistas que não consideram a possibilidade do erro, da falha, de cometer um erro. Então tem 2 traços que sofrem muito com essa questão, por não querer decepcionar os outros, não querer se sentir exposto, não querer se sentir humilhado de certa forma por ter falhado, ter cometido algum erro. E o traço mais competitivo, mais proativo, que quer ser perfeito, que não pode ter nenhuma falha, não ser vulnerável, com receio de ser trocado, ser traído, ser excluído de alguma dinâmica, de alguma relação. Às vezes o medo de não ser boa mãe, o medo de ser não participar da relação com o filho, ou acontecer alguma coisa, se afastar do parceiro, do cônjuge, a questão de decepcionar alguém, será que vem de alguma referência? Como cada uma funciona de um jeito diferente, cada uma tem uma combinação de traços diferente, é difícil trazer esse conteúdo para ser certeiro e assertivo para uma mãe me perguntando isso, por exemplo. Por isso que é legal a gente sentar, fazer análise corporal, identificar os seus principais traços, né, saber como você funciona, identificar o ambiente ao qual você está inserida, quais foram as suas referências, exatamente quem está interferindo na sua vida, porque isso também pode vir de relações de dependência emocional, onde você está se julgando, ou as suas ações, os seus sonhos, eles estão sendo impedidos de alguma forma por como o outro vai interagir. E realmente isso trava quando a gente está ali no emaranhado de relação de dependência emocional, quando você não está fazendo as coisas por você, e sim por medo do que o outro vai pensar, como o outro vai reagir, se o outro vai ficar feliz, se ele vai ficar triste, o que isso vai impactar na sua vida. Então tem o medo dos traços de caráter, que pode ser sim isso que está desembocando nessa preocupação, que pode ser até paralisante. Às vezes tem pessoas que nem engravidam pelo medo de correr o risco de não ser uma boa mãe, assim como tem pessoas que estão aí no emaranhado de dependência emocional e precisa dar um jeito para conseguir começar a romper essas relações e se libertar, né, para trazer leveza para o processo de maternidade. Cada uma, por exemplo, né, quando a gente fala do medo, desse medo específico, a gente pensa em 2 coisas. Como eu já trouxe no começo da live, a questão do medo de errar, não querer ter alguma falha de certa forma e correr o risco de decepcionar alguém, ou de ser trocado, ou de ser excluída da relação. Mas a gente também abre o leque para aquelas mulheres que tiveram ou não tiveram referência. No sentido, pensa assim, tanto mulheres que não tiveram referência, às vezes foram criadas por homens, seja por qualquer motivo, a mãe faleceu ou foram separados e a criança ficou com o pai, enfim, qualquer motivo que essa criança foi criada pela figura masculina, ela não tem a referência da figura feminina, então fica aquele receio também de não conseguir, né, de ter esse sentimento desse medo de ser uma boa mãe por não ter tido referência própria, e também surge o espaço para aquelas pessoas que tiveram uma referência que não foi tão benéfica. Às vezes uma relação onde você se sentiu machucada, que você sentiu que foi uma criação
tempestuosa, aquela situação onde você fica com aquele sentimento registrado de falar assim, eu quero fazer totalmente diferente do sistema que eu fui criada. Eu não acredito que aquilo seja legal de ser repassado para o meu filho, para a minha próxima geração. Então tem essas duas possibilidades. Independente das duas, a questão da referência em si é importante. Não tive referência de uma relação saudável, onde eu acredito que eu queira repassar isso para o meu filho. Quando a questão é falta de referência, fica realmente, dá essa sensação, esse medo por não ter tido uma referência, e surge aquela frase que todo mundo costuma dizer, que eu queria que as pessoas viessem com manual de instruções, eu queria que o filho viesse com manual de instruções, principalmente as mães de primeira viagem, porque se eu não tenho referência, eu não quero que a outra pessoa interfira no meu modo de maternar, na minha relação com meu filho, como que eu vou lidar com os primeiros desafios, com aquelas situações que eu não tenho experiência por ser de primeira viagem, e também na questão de como lidar com esses certos conflitos. E quando vocês falam que o filho não vem com manual de instrução, eu queria dizer para vocês que para vocês corrigirem essa frase e modificar ela daqui para frente. Porque vem sim, inclusive o manual de instruções de cada um está estampado literalmente no formato do rosto, está estampado no seu rosto, no seu olho, no seu tronco. O formato do corpo de uma pessoa, ele mostra como a pessoa sente, como ela pensa e como ela age no mundo. Isso é praticamente como ter o seu manual de instruções na sua mão. Então, eu, como analista corporal e comportamental, avalio o formato, a sensação e a expressão da cabeça, dos olhos, da boca, do tronco, do quadril e das pernas. Isso vai gerar um número da porcentagem específica de cada traço de caráter no seu corpo, eu coloco na ferramenta, e no final a gente tem ali a porcentagem, os seus traços de caráter. E o que significa ter essa combinação? Durante a sessão você entende como você funciona, como os traços são formados, o que significam esses traços, como eles ficam no recurso, ficam na dor, e basicamente você consegue transferir e já enxergar o seu filho nessa situação. Porque os traços eles se formam desde a barriga da mãe, da gestação, até mais ou menos os 7 anos de idade, nos casos onde a criança tem um desenvolvimento aí um pouquinho mais lento. Com o desenvolvimento normal, às vezes 5, 6 anos os traços já estão solidificados, porque vem aí os traços, eles surgem a partir da mielinização, da maturação do sistema nervoso da criança. Então fica ali da gestação até os 5, mais ou menos até os 7 anos de idade. Na sua própria sessão, você descobre os seus recursos, o seu modo de funcionamento, consequentemente o seu modo de maternar. Porque uma das principais coisas que alimentam esse medo, do medo de não ser uma boa mãe, é quando você começa a se comparar com outras mães, ou quando você começa a se comparar com a sua mãe. Os medos de outras gerações, inclusive. Geração para geração, aquela questão de impacto da ancestralidade, tudo que veio das crenças, que vem vindo de uma geração para outra, vai alimentando o seu próprio medo, as suas próprias dinâmicas. Então, quando você se empodera do seu modo de funcionamento, fica nítido entender o que você tem dificuldade, o que você tem facilidade dentro desse novo universo, que é o universo da maternidade. Seja o seu filho pequeno, seja o seu filho adolescente, seja o seu filho em idade adulta, independente da linha do tempo, da sua idade, da idade do seu filho, se você ainda nem é mãe, você tá ali no momento de ser tentante, você vai ter um filho, independente da linha do tempo, quando você entende quais são os desafios que você está enfrentando, por que você está enfrentando esses desafios e quais são os recursos, quais são as formas que você vai conseguir driblar esse problema para respeitar, agir de maneira respeitosa com quem você é. Quais os ambientes que te estimulam, quais os ambientes que te colocam na dor, qual a dinâmica dentro do relacionamento que te coloca na dor e quais os limites, os acordos que você vai ter que fazer para que você fique bem e que a outra pessoa também fique bem, de maneira respeitosa. Quando você entende, primeiro que a maior beneficiada é você mesma, porque você vai usar isso para todas as áreas da sua vida, com o cônjuge, com o filho, no trabalho. Mas quando a gente foca ali no medo de não ser uma boa mãe, não tem como você errar se você estiver respeitando o seu modo de funcionamento e o modo de funcionamento da outra pessoa. Por exemplo, se o seu filho ele é mais racional, ele é mais lógico, ele é mais criativo, você já percebeu isso porque você descobriu os traços de caráter, você identificou em você, começou a identificar nele, ao invés de você exigir tanto toque, contato físico, uma via mais emocional, você vai se comunicar com ele de uma maneira mais racional, você vai estimular brincadeiras mais lúdicas, mais imaginativas, mais criativas. Lá no futuro, quando você for conversar com seu filho, você também vai interagir de uma maneira mais racional.
Quando você precisar de alguma coisa que seja um contato físico e tudo mais, você vai comunicar o que você precisa, se você é mais emocional, se você precisa mais do toque. E aí vocês vão se comunicar de uma maneira a falar na mesma língua, a entregar para o outro o que o outro precisa e saber pedir o que você precisa, porque às vezes a gente fica adivinhando que o outro se manifeste e entregue pra gente o que a gente precisa sem a gente comunicar, então fica mais difícil. Quando você entende como você funciona e como o outro funciona, fica muito mais fácil de você educar, de você estimular o seu filho em qualquer idade, né? Desde ali do primeiro ano inteiro de vida, e em cada fase dos traços você vai vindo estimulando. Não é uma cobrança a mais e tudo mais, é um recurso que você passa a ter quando você tem esse conhecimento, porque nós somos a mistura dos 5 traços de caráter. Então, quando você primeiro se empodera de quem você é, você entende, você começa a se respeitar e você para de se cobrar de ser uma mãe parecida com a outra mãe, de agir com os recursos que outra pessoa age. Às vezes a outra pessoa tem todo um sistema de planejamento, planilha, horário, e você é uma pessoa que não tem essas habilidades de planejamento. Você surta imaginar de ter ali uma rotina estruturada. Talvez para essas mães o planejamento funcione, para você vai funcionar de outra forma. Então, como que você vai descobrir exatamente qual é a melhor forma de maternar e de se organizar nesse processo para otimizar todo o seu processo, o seu recurso? É de fato tendo aí a bagagem, tendo autoconhecimento, sabendo o que você tem de forte, o que você tem de facilidade, né, dos seus pontos fortes, dos seus recursos, e quais são as suas dificuldades, as suas limitações, como você vai interagir com isso. Porque não necessariamente é você que precisa dar conta de tudo. Quais são as suas prioridades, quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos, né? Para você entender também que dentro dessa dinâmica, dentro ali de um filho pequeno, a sua maior função é ali do acolher, do nutrir, né? De realmente educar aquela criança, para você também não ficar se cobrando muita coisa. O que a gente faz? Entendendo a dinâmica, a gente vai, né? Tem diversos pontos onde a gente tem a oportunidade de troca ali durante a sua análise corporal. Então a gente faz o atendimento, você traz as 3 coisas que você gostaria que o formato do seu corpo explicasse, e aí vai ficar evidente da onde exatamente está vindo esse medo de não ser uma boa mãe. Porque se for na questão de que você tem que dar conta do trabalho, da casa, da família, dos problemas da vizinha, dos problemas da sua família e de uma criança pequena, é óbvio que você vai estar com um receio de não ser uma boa mãe, porque tem muita coisa que está acontecendo na sua vida. Deixa eu só um segundinho aqui que fechou o negócio só para ficar aberto. Porque tem muita coisa acontecendo na sua vida e é muitas malabares que você não vai conseguir dar conta. Porque como que eu vou trabalhar, dar conta do filho pequeno, dar conta dos problemas da família, cuidar do cachorro, do vizinho? Como? Então, na hora que a gente traz ali, abre para as 3 perguntas e você explora mais o que está acontecendo, a gente vai pegar os seus traços de caráter, o seu modo de funcionamento, trazer clareza porque aquilo está acontecendo e te dar um norte, realmente, do que você conseguiria fazer para sanar aquela dificuldade, seja nesse momento, qualquer dinâmica. Então, por isso que eu trouxe de maneira genérica vários pontos que podem trazer essa dificuldade, essa sensação desse medo de não se sentir uma boa mãe ou um receio mais para o futuro, para você conseguir identificar onde que pegou mais, porque pode ser que venha ali da questão de não querer errar, não querer falhar, não querer, né, o medo de decepcionar as pessoas, o medo de ser trocada de uma relação, né, de ser excluída da relação com o seu filho, do seu cônjuge. Pode vir numa questão mais de você estar se comparando muito com as outras pessoas, pode vir dessa questão de você estar fazendo muita coisa, tendo que dar conta de muita coisa e realmente algumas petecas estão caindo e a peteca que você não quer deixar cair é a do seu filho, então precisa ter um remanejamento. Quando a gente escuta de um profissional, quando a gente entende como a gente funciona, fica muito mais fácil de fazer esse remanejamento, né, pra gente realmente priorizar o que mais importa, que no caso, se você tem um filho pequeno, o que mais importa e é realmente a peteca que não pode cair é a do seu filho, porque afinal de contas ele tá crescendo, o desenvolvimento passa super rápido e a gente tá moldando realmente um ser humaninho de bem. A gente quer que ele cresça de uma maneira saudável, forte, independente emocionalmente, porque tudo que a gente não trabalha na gente, inconscientemente a gente acaba passando para a criança e a criança que luta lá no futuro as batalhas às vezes que a gente não encarou, as sombras que a gente não encarou e não transmutou, não ressignificou, porque as questões elas são passadas.
Então, às vezes, vem um medo de não ser boa mãe por ter passado muita coisa e querer romper esse ciclo, esse padrão, né, de dependência emocional. Tem um histórico aí que você quer barrar e fazer diferente com o seu filho. E a gente, às vezes, fica essa sensação de, poxa, eu quero fazer muito diferente. Mas não tem repertório, não tem referência, não tem bagagem, não tem para onde dar o primeiro passo. O primeiro passo sempre vai ser o autoconhecimento, porque a partir do momento que a gente sabe como a gente funciona, como a gente age, o que são as relações de dependência emocional, a gente começa a fazer diferente com repertório, com referência, com estímulo. Então, às vezes, tudo bem pegar na mão de um profissional para ele te ajudar a olhar com mais clareza, trazer clareza sobre o seu modo de funcionamento, entender como o outro funciona, para aí sim você se sentir mais seguro, mais segura, né, no caso. Então, esse é o ponto que eu queria trazer para vocês. Existe um manual de funcionamento do ser humano, né? As mães de primeira viagem deveriam todas ter. Lá no futuro, a gente gostaria que todo mundo soubesse quais são os seus traços de caráter, igual a gente sabe o número do RG, porque é muito mais fácil se relacionar com as pessoas quando a gente entende e pode respeitar o funcionamento do outro. Porque tudo bem o outro ser mais racional, tudo bem o outro ser mais competitivo, tudo bem o outro ser mais, né, que até os filhos que são mais articuladores, que dão nó em água, às vezes os pais acabam boicotando porque acham que é muito interesseiro. Tudo bem entender que o outro é quem o outro precisa ser. E às vezes a gente desrespeita e passa por cima e tenta fazer diferente e impor o nosso modo de funcionamento, e aí sim acaba correndo o risco de não ser uma mãe tão boa assim, porque a gente está fazendo o que a gente sabe fazer. Então não se cobre por fazer o que você consegue fazer, porque você já está fazendo o seu melhor, e existe a possibilidade de você sim se tornar uma mãe melhor, e mais, não melhor no sentido de você estar fazendo errado e eu tô te criticando. Não, no sentido de existe uma ferramenta que ela é capaz de trazer segurança para você, de trazer a clareza de como o outro funciona, para você se sentir mais segura, para você conseguir estimular o seu filho de uma maneira mais saudável, de uma maneira bem assertiva, bem certeira, do jeito que ele precisa. Existe essa ferramenta e você só não conhece ela ainda. Não é que a gente está apontando um erro, né? Eu e os analistas corporais. É só que existe uma ferramenta que pode te trazer mais segurança, te estimular muito mais o seu filho a partir do autoconhecimento, da clareza de como vocês funcionam. Então, o que eu queria é desmistificar, desmentir esse medo que ele existe só porque vocês estão lidando com algo muito importante e às vezes é algo muito novo, né? O medo sempre vai surgir quando a gente está ou fazendo alguma coisa nova que a gente nunca fez, como as mães aí, as tentantes, as mães de primeira viagem, ou quando é algo muito importante, mesmo que seja o seu terceiro filho. Às vezes o primeiro e o segundo foi super fácil, porque eles parecem muito com você, eles têm os mesmos traços que você, têm o mesmo formato do corpo que você, então a relação é fluida, mas o terceiro veio diferente, completamente diferente, com traço de caráter diferente, e aí aquele conflito de vocês se estranharem porque funcionam diferente, parece que a relação é estranha e, poxa, é a mesma criação, porque você é a mesma pessoa que criou os dois primeiros filhos, mas o terceiro funciona de maneira diferente, e às vezes você não sabe como interagir, como se conectar com esse filho diferente. E esse diferente não é que ele tem defeito, que você tem defeito, é que vocês simplesmente funcionam de maneira diferente e vocês ainda não sabem o modo de funcionamento um do outro. Então contem com a análise corporal, com os traços de caráter, contem comigo para auxiliá-los nesse processo, porque dá sim para trazer leveza para o processo e estimular de uma maneira mais saudável, porque nós somos quem nós precisamos ser, você é do jeito que você precisa ser, o seu filho também é do jeito que ele precisa ser, e só tá faltando essa clareza, só tá faltando esse temperinho que o autoconhecimento traz pra gente. Queria, abrir espaço aqui, vi que tem pessoas na live, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente pode fazer essa troca agora, senão eu vou encerrar e eu vou subir ela lá pro canal do YouTube, lá no Keila Ferrari Semear Saúde, e a gente vai tendo a nossa troca pela caixinha que eu vou deixar aberta no Instagram, pelos comentários, né? A troca é muito mais rica, tanto do WhatsApp quanto direct do Instagram, pra gente realmente ter essa troca, esse momento mais de entender o caso a caso, porque nem sempre, tudo que eu trouxe aqui foi de uma maneira mais abrangente, mais generalista. Fica realmente individualizado, assertivo, personalizado quando a gente está falando no 1 a 1, entendendo realmente o que você está passando e os seus próprios traços de caráter para ficar bem específico. Como o Nini colocou nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui agora. Fiquem bem, tenham uma excelente semana e a gente vai conversando aí pelo Instagram, pelo YouTube, pelo WhatsApp. Até a próxima!